E no programa de hoje vamos falar aí um pouquinho do Tolkien em outras mídias. Mas pela primeira vez no Formiga Elétrica, nada de filme, nada de literatura, nós vamos falar sobre música! Bom, não é a primeira vez aqui no Formiga que nós temos um tema mais fonográfico, né? Nós falamos já sobre documentários sobre música, fizemos um podcast sobre trilha sonora, mas aqui no caso, só para quem está assistindo aí não se equivocar, nós não vamos falar da trilha sonora, por exemplo, dos filmes Senhor dos Anéis, dos games Senhor dos Anéis, nós vamos falar sobre bandas, inclusive algumas muito famosas, que têm músicas ou álbuns inteiros que fazem referência ou literalmente contam o universo do Tolkien. Eu não sei como é que funciona o copyright nesse sentido, mas vamos lá. E é engraçado que, assim, quem não é tão vidrado em música, principalmente rock e metal, às vezes nem sabe que o Tolkien influenciou várias bandas e bandas muito famosas. Mas isso eu acho que é uma coisa muito brasileira, porque Senhor dos Anéis demorou muito para explodir aqui no Brasil, né? Senhor dos Anéis está inserido na cultura deles, diferente aqui do Brasil, que normalmente é o pessoal, no caso, o pessoal mais novo, o pessoal que viu os filmes, tudo mais, enfim, gosta um pessoal mais nichado, né? Lá fora não, lá fora todo mundo conhece, que no Brasil é mais nichado. Então, às vezes, acaba que nem faz tanta relação, né? É claro que não é algo exclusivo do Tolkien, né? Que algum autor literário e acaba influenciando outras bandas. A gente tem aí Iron Maiden para provar, que faz várias músicas reverenciando algumas obras da literatura e também séries, né? A gente falou aqui na série O Prisioneiro, eles usam o áudio da introdução da série do Prisioneiro, enfim, um clássico. Mas o interessante do Tolkien é que ele extrapola um pouco isso, né? Porque, enfim, não só apenas várias bandas acabaram fazendo uma música ou mais músicas falando sobre a mitologia do Tolkien, como bandas têm álbuns inteiros, o próprio nome da banda é referência a algo da literatura do Tolkien, mas não só isso, nós temos até bandas que constroem toda a sua carreira tentando não copiar, não é isso, mas querendo criar a própria mitologia, muito ligado a Senhor dos Anéis no seguinte sentido, de línguas, povos, todo aquele mitos que o Tolkien criou, você tem aí bandas fazendo exatamente o mesmo, só que na música, como é o caso de Rhapsody. Eu falo Rhapsody porque eu gostava de Rhapsody desde muito tempo, mas atualmente a banda se chama Rhapsody of Fire. No caso dessa relação tão próxima do Tolkien com o rock, com o metal, isso não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Houve uma confluência de fatores que influenciam muito isso, que é o quê? Você falou bem, o Tolkien, quando ele publica O Senhor dos Anéis, ele já tinha sido um sucesso de vendas na época do lançamento, mas ele passou um tempo, num período meio de obscurantismo, vamos dizer assim. E ele é redescoberto no início dos anos 70 por dois fatores. Primeiro, a ascensão da contracultura, que já estava bem estabelecida ali no começo dos anos 70, e o fato de que o Tolkien morre justamente no início dos anos 70, e é aquela história, quando você tem um grande autor que vem a falecer, as pessoas redescobrem o cara e tudo mais, e o fato de que a obra do Tolkien tem uma mensagem ecossocial tão latente, tão forte, tinha muito a ver com alguns dos valores que esse pessoal da contracultura vocês estão vendo meu gato no fundo, inclusive, é só falar de natureza que os bichos surgem, tem muito a ver com esses valores que o pessoal da contracultura praticavam ou promulgavam. Então, assim, Tolkien e contracultura acabaram, por vias do falecimento dele, mas assim, acabaram se encontrando nesse período. E o que a gente tem no início dos anos 70? A ascensão justamente do rock progressivo, daquela forma de música que era bem autoindulgente e que buscava fugir das fórmulas comerciais que existiam ali, principalmente durante os anos 60, aquela coisa dos Beatles e tudo mais. Os próprios Beatles tentaram fugir disso. E com essa ascensão das bandas de rock progressivo, você tem essas pessoas que
se identificavam bastante com diversos elementos da contracultura, indo buscar ali inspiração para suas músicas. Então não é à toa que a gente tem tantas bandas nesse período dos anos 70 que produziram músicas sobre partes ou sobre personagens da obra do Tolkien. Não obstante, porque já que a gente vai falar muito de banda de metal, é importante dizer isso também, a primeira banda de metal, isso é muito contestado por muita gente, tá? E eu desafio quem quiser a vir ter essa conversa comigo, eu já estou armado até os dentes para ela. Mas o heavy metal é fundado pelo Black Sabbath, que surge justamente na virada dos anos 60 para os 70. Ali, o primeiro álbum, Black Sabbath, que inclusive nós vamos mencionar lá para frente, o primeiro álbum tem uma música chamada The Wizard, em que o baixista Geezer Butler já disse em diversas entrevistas que estava lendo O Senhor dos Anéis na época em que aquilo foi gravado, e que sim, The Wizard está diretamente relacionado à figura do Gandalf. Então, assim, o metal, na sua gênese, também já estava ali bebendo da fonte do Tolkien. E aí você falou do Rhapsody, você tem vias paralelas, que também é um negócio interessante a gente comentar, porque, assim, nessa mesma época, a gente tem o surgimento de algo que é um parágono na disseminação do conceito de alta fantasia para inúmeras pessoas que, às vezes, não tiveram esse primeiro contato com a literatura, que é o surgimento de Dungeons and Dragons, o primeiro RPG em 1974, ou seja, justamente ali naquele miolinho. E muita gente do metal, este cara incluso, também jogava muito RPG, em particular Dungeons and Dragons. Então você tem aí uma coisa que é bastante interessante de retroalimentação que vem da literatura, da música, do surgimento de jogos como RPG, que ajudam a expandir, e como você usou essa palavra que eu gostei, a extrapolar todo o legendário do Tolkien, né? O próprio Led Zeppelin tem pelo menos 3 músicas que falam sobre o universo do Tolkien, né? Rainbow On, inclusive The Misty Mountains Hop, né? As Misty Mountains, né? Enfim, para quem sabe da literatura aí do Hobbit. Tem uma música do Rush, que é do álbum Fly By Night, 75, que é uma música maravilhosa, que é Rivendell. Rivendell, Para quem aí está acostumado com a tradução, né, Valfenda, né, aquela terra lá a moradia do Elrond, né, a última casa amiga, né. Elven songs and endless nights, sweet wine and soft. Outra coisa, essa você vai se surpreender, cara. Eu lembro que quando tem um álbum do Rick Wakeman, que é Songs of Middle-earth, e especialmente a música Helm's Deep desse álbum, para mim, é a trilha sonora perfeita do jogo do Senhor dos Anéis do Super Nintendo, cara. Eu vou colocar um trechinho aí do pessoal, a imagem do jogo com a trilha do Rick Wakeman para verem, cara, porque é muito estilinho, parece que é 16 bits e tudo mais. Essa coisa das bandas de rock, principalmente banda de rock progressivo, indo atrás das obras do Tolkien para escrever músicas, era uma coisa tão disseminada, já tão estabelecida, que os próprios ouvintes, os próprios espectadores, já ouviam o negócio e falavam, putz, será que eles estão falando de Tolkien aqui? Já começavam a caçar esse tipo de coisa. E, cara, não é à toa, a gente já citou aqui o Sabbath, o Zeppelin, o Rush, tem o Genesis, eu lembro do Camel também fez isso, do pessoal dessa época. Quem mais? Cara, Styx, cara. Sim, Styx fez. Essa não tem como negar, porque tem a música Lord of the Rings. E é uma música até bacana, uma das melhores dessa banda, que não é tão boa, na real. É possível que muita gente tenha, inclusive, feito músicas sobre coisas assim, do legendário do Tolkien, mas que eles tivessem tão chapado, porque anos 70 e rock progressivo, que assim, a mensagem é tão críptica que a gente não tenha pegado, mas que talvez esses caras estivessem lendo Senhor dos Anéis na época e colocando coisas na música deles, porque esse era o tanto que aquilo estava engendrado no imaginário do pessoal do rock e da contracultura. E é interessante porque, assim, porque no caso do rock progressivo do começo dos anos 70, foi um brilho muito frugal, né, cara? Foi uma coisa que durou muito tempo. Para quem não conhece esse pedaço de história da música, a história do rock progressivo é uma coisa que dura pouquíssimo tempo. Começa ali em 69 com The Court of the Crimson King, do King Crimson, e vai até ali, assim, realmente muito forte,
até no máximo 75, 76, quando você ainda tem grandes bandas lançando grandes coisas, mas assim, no rumo da metade dos anos 70 para os 80, esse fenômeno, esse movimento já começa a entrar em decadência e você tem poucas bandas que seguem em frente, como o Rush, o Pink Floyd, no caso, o Pink Floyd acabou, inclusive, no começo dos anos 80 e tudo mais, o próprio Led Zeppelin também acabou no período. Então, assim, é interessante notar que é uma coisa que causou tanto impacto em um movimento que durou tão pouco tempo. E inclusive, até para a gente continuar o nosso papo, por que a gente vai falar de rock e metal? Porque quem herdou essa temática do pessoal do rock progressivo, que eventualmente sumiu, foi o pessoal que ganhou força e ascendeu nos anos 80, que foram as bandas de heavy metal e principalmente variações como o metal melódico, o metal sinfônico, o power metal, que são essas subdivisões que eu acho horrendas. Quando eu era garoto, eu adorava ficar classificando bandas, tipo Symphonic, New Power, Indie Metal e umas coisas assim. Hoje eu acho só tosco, mas, enfim, existe. Não, cara, na minha época de banda, né, na época nossa, era das cavernas que eu tinha a banda de metal. Pelo menos no meu grupo, eu não sei se esse era um termo geral, mas dentro lá da minha roda, a gente denominava que bandas que usavam a mitologia do Tolkien era o estilo Tolkien-tastic. Né, tinha um nome desse estilo. Você falou heavy metal, power metal, doom metal, black metal, death metal, thrash metal, etc, etc. Tinha o Tolkien Static, que era exclusivo para bandas de black metal. Aliás, isso daí é até uma coisa curiosa, né? Que a gente começa no rock progressivo, passa para o heavy metal e a partir da década de 90, principalmente, acaba que a maior parte das bandas que fazem referências diretas ao universo do Tolkien são de black metal. Né? Isso é muito louco. Tirando, é claro, o Blind Guardian, que não é black metal e foi indo, mas assim, a partir da década de 90 você tem Isengard, você tem Summoning, enfim, bandas assim. Kirith Ungol, exato. Tem Amon Amarth. Se a gente for citar, inclusive, as bandas que nem você falou lá no começo, se a gente for juntar as bandas que têm nome baseado em Tolkien, músicas baseadas em Tolkien ou álbuns inteiros baseados em Tolkien, a gente vai ficar o programa inteiro só listando o nome. Exato. Mas o que é legal é que, assim, para quem está assistindo a gente agora e é relativamente novo, sei lá, pessoas que nasceram na década de 90, ou, quer dizer, a gente está em 2022, né? Alguém que nasceu nos anos 2000, que para a gente é ontem, já tem 22 anos, já está dirigindo, já é um adulto tá bebendo. Formado, exato, já tá fazendo de tudo. Então, provavelmente essas pessoas talvez não vivenciaram, pelo menos com não tanta intensidade, esse momento da música, né? Principalmente heavy metal, como a gente que, cara, antigamente todo mundo tinha uma fase que tinha banda, né, na escola. Hoje em dia eu acho que isso se perdeu um pouco. Mas o que no meu caso, inclusive, cabelo longo também. Mas o que é curioso é que, assim, hoje em dia as pessoas têm muito na cabeça Senhor dos Anéis mesmo. É claro, muito por conta dos filmes, né? Enfim, foram obras incríveis, popularizaram muito a obra, tem de fato uma marca muito forte no mercado. Já, é claro, o pessoal que conhece Silmarillion, Contos Inacabados e essa outra parte da Terra-média, é claro, são mais fãs mesmo. Mas o legal é que essas bandas resgatam essas obras, né? Então, falando, né, dessas questões da Primeira Era, da Segunda Era, tal. Se você pega Blind Guardian e coloca em ordem cronológica, é quase um audiolivro, é quase um audiolivro do Senhor dos Anéis. Mas eu lembro, cara, que assim, quando eu li Senhor dos Anéis, foi bem na época que saiu o primeiro filme. Aí, alguns anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, eu comecei a me interessar mesmo por música e começar a tocar. Aí passei a conhecer as bandas e tal. E, cara, Blind Guardian tinha me chamado tanta atenção, por quê? Porque já era uma época que eu já tinha Silmarillion na mão, só que eu tinha pouca referência de imagem, né? Não era aquele negócio de jogar no Google, imagens do Alan Lee de Silmarillion. Não tinha. E a capa do Nightfall Middle-earth, que é um álbum excelente, eu sei que você adora também, é uma cena do Silmarillion, né? Que tem lá o Melkor, ou melhor, Morgoth naquele momento da história, o Morgoth com a Lúthien ali cantando tal, então ele com as Silmarils na coroa. Então, cara, aquilo lá me deixou assim fascinado. Eu falei, pô, legal, tem uma forma de conhecer esse momento desse universo do Tolkien fora da literatura, né? Uma outra mídia. É engraçado você falar isso. A minha experiência ela foi distinta, porque
Eu conheci o Tolkien antes da minha fase do metal, por conta justamente da influência de um grupo de amigos que já jogava RPG, antes de eu me envolver com essa parte da música, porque eu só fui me envolver com música mesmo, cara, quando eu já estava, tipo, na metade do colegial, quase saindo já, tipo, adolescente, já bem formado. Então, assim, quando eu descobri o metal, aquilo me maravilhava, eu falei, caralho, esses caras gostam realmente de Tolkien, porque eu já li tudo isso, eu sei do que esses caras estão falando. Então, assim, a minha experiência foi por uma outra via. Você falou essa coisa de como essas bandas, principalmente de black metal, estão relacionadas a isso, de como elas ajudaram a perpetuar um pouco esse imaginário do Tolkien. Isso tem muito a ver também pelo fato, é uma coisa meio geográfica e cultural, né? Porque muitas dessas bandas vêm, por exemplo, ou da Alemanha, no caso do Blind Guardian, ou inúmeras delas vêm da Escandinávia. E claro que muitos desses caras se identificam com muita coisa nos livros, porque, enfim, não sei se o amigo espectador não sabe disso, mas uma boa parte do legendário tolkieniano ele é baseado nos Eddas, no Kalevala finlandês, assim, em contos e histórias e lendas que vêm daquela região da Escandinávia, dos nórdicos germânicos, também dos anglo-saxões da Inglaterra e tudo mais. Assim, o povo que habita aquele ciclo nortenho, parece que eu estou falando de Argentina, aquele círculo nórdico da Europa. Então é natural que, sendo um movimento de música que é tão forte lá, que o heavy metal, por incrível que pareça, embora para muitos brasileiros seja uma coisa meio distante, para os nórdicos não é normal bandas de heavy metal figurarem entre mais vendidos e mais assistidos naquela região. É natural que eles tenham encontrado essa fonte de inspiração que já era tradicional do rock para perpetuar suas músicas. Mas, assim, só para deixar absolutamente claro para o amigo espectador, é inegável o fato de que a obra de Tolkien só chega a nós em 2022 com a força que chega por causa dos filmes. Nem eu, nem o Gustavo estamos tentando exagerar a importância das bandas de metal para a obra do Tolkien, porque, sim, se os anos 90, por exemplo, provam alguma coisa, é que isso era uma coisa compartilhada muito dentro de um nicho de fãs, de um tipo de música específica que é muito divertido. Você vê que esses caras realmente leram e entenderam a obra em muitos sentidos, mas é um fato que nem o Gustavo falou, o pessoal dessa geração aí que está na casa dos seus 20 e pouquinhos, quem conhece Senhor dos Anéis, quem gosta de Senhor dos Anéis, eu tenho absoluta certeza de que é por influência dos filmes. Assim, não vamos negar essa parte. Inclusive, é uma grande frustração, porque eu teria adorado ver Blind Guardian tocando na trilha sonora do Tolkien, do Tolkien, ó, dos filmes, mas, né, a trilha sonora do Howard Shore tá boa. Combina mais, né? Bom, Rafa, agora para a gente finalizar o programa, eu vou dar uma dica e você vai dar uma dica de uma banda aí que se baseia quase que totalmente no universo do Tolkien, ou tem álbuns inteiros, ou praticamente a totalidade de sua obra. Então, qual banda e qual álbum, talvez, você recomenda para o pessoal ouvir? Bom, cara, a minha banda, ela é pouco ortodoxa, tá? Mas existem precedentes de bandas de metal a capela, e que fez, inclusive recentemente, eles voltaram um pouco à mídia específica, por terem feito uma adaptação daquela canção do filme do Hobbit, o The Misty Mountains Cold, que chama Clamavi de Profundis. Ouçam. The world was young, the mountains green. Bom, eu vou recomendar um dos álbuns de black metal que eu mais ouvi na minha vida, que assim, os próprios criadores nem gostam de falar que é black metal, eles gostam de falar que é metal atmosférico, enfim, essa pataquada, né, toda que a gente já comentou aqui, mas de fato você tem razão, porque embora você reconheça o black metal ali no álbum deles, ainda assim você compreende que a ideia é ser algo muito mais atmosférico, que é o álbum Minas Morgul, da banda Summoning. Vou deixar um trecho tocando aqui, só para vocês terem uma ideia. E você, lembra de mais alguma banda, alguma música aí bem legal, bem da hora mesmo, que faz referência ao universo, ao legendário do Tolkien? Deixa aí nos comentários aí para nós e para a galera toda ouvir.
E é claro, se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo, tanto os nossos vídeos, os nossos podcasts, os nossos artigos no site, enfim, pense em se tornar um apoiador para ajudar o projeto a se manter e também a se expandir. Para isso, basta entrar no site apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com o quanto quiser, o quanto você puder, e se você se tornar um apoiador, você tem direito a alguns mimos, como sorteios exclusivos, lives exclusivas e também acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica. Eu, o Rafa, o Daniel, a Bia e o Paulo. Beleza? Então, para ajudar a gente, se quiser, é claro, deixe um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ativa esse sininho chato aí do YouTube para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Beleza? Então é isso, pessoal. Até semana que vem com muito metal.